Mário. Mário. Bom, boa noite, pessoal. Todos bem? Muito bom. Bom, primeiramente agradecer a presença de todos. Para mim é um motivo de grande satisfação poder apresentar nossos produtos aqui para vocês, representar a Binzel, ainda mais na FATEC, uma faculdade tão renomada e tão reconhecida em toda a grande São Paulo, né? E o que eu tenho para vocês hoje é para apresentar os nossos produtos na linha de soldagem robotizada. Então a gente vai desde a tocha até aplicações especiais dos nossos produtos. Tá? Falando um pouquinho de história, a Binzel foi fundada em 1945 na Alemanha, na cidade de Gießen. Em 1963, desenvolvimento das nossas tochas mais modernas. Em 73, para quem já vivencia o mundo da solda, já ouviu falar muito no Euroconnector. Isso é uma criação da Binzel. Tá? Então, que a gente tem muito aplicado em muitos equipamentos de soldagem, várias marcas, o Euroconnector foi idealizado pela própria Binzel em 1973. Meados de 84, a gente chega com as tochas plasma também, para complementar mais ainda nosso portfólio de produtos. Hoje, somos cerca de 30 subsidiárias, nos representando no mundo inteiro. Tá? Fabricação hoje na Alemanha, em Buzek. Essa foto aqui é a nossa matriz na Alemanha. Estados Unidos, Brasil, Índia, China e Rússia. E desde 95 nós trabalhamos sob a certificação ISO 9001, com relação à qualidade e produção. Né? Aqui no Brasil nós estamos situados na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, desde 95, de 1990. Completamos esse ano 35 anos de Brasil. Um dado importante é que, diferente de algumas distribuidoras e representantes no mundo, nós temos a vantagem de ter a fabricação nacional, tanto de tochas manuais quanto tochas robóticas. Aqui é a nossa planta fabril, nossa parte de escritório. Nosso escritório aqui, toda a nossa parte fabril. Aqui, para vocês terem uma ideia, é a nossa fabricação de bicos de contato, tudo que compõe a tocha. A gente tem desde tornos automáticos, tornos manuais, e aqui a nossa linha, parte da nossa linha de produção. Então, o nosso portfólio se divide em 3 divisões, né? Tochas manuais, para soldagem MIG, TIG e plasma. Sistemas robóticos, que é o assunto que a gente vai mais abranger hoje. E acessórios, desde economizadores de gás, porta-eletrodo, nosso alimentador de arame para solda TIG, robotizada também, manual. E falando do nosso assunto, que é robótica, nós temos diversos produtos que estão em volta do robô. Então, o nosso tema hoje aqui vai ser tochas, né, principalmente. Temos nossa linha de seguidores de junta a laser, mais voltado para MIG. Nossos sistemas de alimentação para solda a laser. Periféricos, representado aqui por nossa estação de limpeza de tocha. Fonte de soldagem, algo mais recente. E nossa linha de economizadores de gás digitais. Bom, falando uma célula de soldagem robotizada básica, tá? Para a gente começar a soldar com um robô. O que é necessário para nós em termos de tocha? Primeiramente, a montagem, é onde a gente vai ter a ligação mecânica entre o robô e a nossa primeira flange aqui, que pode ser um sensor de anticolisão ou não. Tá? Ali em cima, o cabo de soldagem, cabo de corrente, né? Onde vai passar o gás, vai passar o arame, pode ser tocha refrigerada também a água. E aqui a tocha propriamente dita. Aqui a gente tem um exemplo de uma tocha com pescoço reto, mas pode ser com ângulos diversos. Os mais comuns são de 22, 45 e 60 graus. E aqui uma demonstração da estação de limpeza.
Basicamente, como funciona, né? A gente tem aqui uma estação de solda, é uma mesa rotativa, onde de um lado o robô vai estar soldando e do outro o operador vai estar alimentando a célula. Em determinados momentos, dependendo do estudo que é feito, a gente tem a necessidade de fazer a limpeza automática da tocha, seja por conta de respingos, fumos e assim por diante. E também a gente consegue fazer a aspersão de anti-respingo, já para evitar a aderência de respingos no bocal e no bico. Então, nossa linha de tochas, a gente tem vários segmentos, cada um específico para cada aplicação. Então, temos desde tochas para aplicações mais extremas, nível médio e baixo. E na primeira opção que nós temos aqui, é a nossa tocha robô para robô WH. Ela pode ser convencional ou push-pull. Push-pull a gente vai estar no detalhe depois do que se trata, tá? Então aqui, ó, por exemplo, é uma tocha que pode ser refrigerada a gás, com o próprio gás da solda, ou com líquido refrigerante. Entrando no detalhe do líquido refrigerante aqui, muita gente confunde com água. É um erro você entrar com água, por exemplo, da torneira direto para refrigerar a tocha. Você pode estar contaminando seu sistema com minerais. Vai estar oxidando, vai estar entupindo e em algum momento você vai perder o equipamento. Desde o cooler até a própria tocha como um todo. Aqui o fator de trabalho até 550 amperes. Também um dado importante do fator de trabalho. Muita gente também fala em ciclo de trabalho, né? Aqui a gente está falando até 550 amperes nesse modelo de tocha. O que a gente tem que sempre observar é qual a necessidade do processo e o que nós temos na parte da fonte de solda. Porque não adianta eu colocar aqui por exemplo, tem um equipamento que pode me entregar 500 amperes e trabalhar com uma tocha de 300. Em algum momento a tocha não vai aguentar. Então esse estudo a gente também faz. Mas se o processo, por exemplo, eu sei que o processo vai trabalhar no máximo a 300 amperes, eu já consigo dimensionar a tocha dessa forma também. Para um grau de automação alto, já é um produto bem aplicado há alguns anos já no Brasil e no mundo inteiro, tá? Aplicações principalmente na área automotiva, fornecedores para a área automotiva, bicicletas, construção em geral. Aqui alguns exemplos dos pescoços. Tá? A gente vai ver que a gente vai passar em alguns modelos de pescoço e depois a gente vai ver alguns detalhes de tochas especiais. Tá? Mas falando aqui em relação à corrente, ó, o que a gente observa? Conforme eu vou aumentando a corrente, mais robustez eu vou tendo na tocha. Isso aí, fisicamente, já explica pra gente o porquê. Nesse caso aqui, todas elas são refrigeradas a água. Mas mesmo assim, os materiais precisam garantir que vão aguentar o calor da solda ali, a corrente. Então, a gente tem três modelos aqui. 300 amperes, 500 amperes e 600 amperes. Em termos de montagem, quando a gente vê uma tocha manual, por exemplo, para MIG, para TIG, a gente vê um conjunto completo montado. Não precisa fazer montagem nenhuma, é só plugar ali na máquina e está pronto para rodar, certo? Já na tocha robótica, normalmente a gente tem pelo menos 2 ou 3 pontos de desmontagem. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem dois exemplos. Aqui em cima é uma tocha WH também, porém com push-pull, e aqui embaixo uma convencional. Vocês podem ver que com o mesmo corpo de tocha aqui eu tenho duas possibilidades de encaixe. Poderia ser uma tocha reta. Aqui nesse exemplo aqui eu tenho uma tocha de 22 graus e uma tocha de 45 graus. O que vai demandar qual eu vou usar é a necessidade do processo. Acesso, qual a movimentação que eu preciso fazer, tudo isso precisa ser feito e estudo antes. Essa tocha em específico, ela tem esse mecanismo aqui, ó, onde tem uma alavanca que é fornecida junto. Eu fazendo um movimento aqui para trás, ele já corta o arame e eu posso remover a tocha. Então, se, por exemplo, eu tenho necessidade de fazer periodicidade de manutenção nas tochas, trocar vedação, verificar vazamento e tudo mais, eu posso fazer essa troca muito rápido e colocar para rodar sem ter que ficar com o robô parado no caso. Tá? Então, exemplo.
Aqui já é diferente, ó, já é um outro modelo, a Birob W. Já é um sistema muito parecido com esse aqui. É o mesmo pescoço, porém com outra montagem. Ali, diferente do outro sistema, onde eu tenho a alavanca, aqui é diretamente na rosca. De novo, resfriada por líquido refrigerante. Podemos trabalhar até 600 amperes, um grau de automação médio. Tá? Aqui na montagem, o que nós temos? O anticolisão e um suporte para fixação do cabo e depois o encaixe da tocha. Novamente, as possibilidades de pescoços. Então, com o mesmo cabo, eu posso ter vários pescoços diferentes. Começando para 300 amperes até 600 amperes. Uma demonstração simples aqui de como são os consumíveis para montagem. Seria basicamente isso aqui, ó. Porém numa vista explodida. Tá? O que nós temos ali? O porta-bico ou difusor, o isolante, o bico de contato e o bocal. E a gente vai vendo, conforme a gente vai aumentando a corrente aqui, ó, de 300, 500, 600, a gente vai tendo uma construção diferente na concepção de cada um. A gente vai vendo que vai ficando mais volumoso aí os consumíveis, justamente para aguentar a corrente de soldagem. Tá? Então aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, esse bico de contato aqui, por exemplo, ele tem a rosca M6, é um bico pequeno. Aqui a gente já trabalha com a rosca M8 ou M6 também, e aqui já é um bico M12, já para realmente trabalhar 600 amperes. Isso daqui tá, é um exemplo que se aplica a qualquer modelo. Tá? Já a Birob W, quais são as vantagens dela, né? Eu posso ter pescoços com ciclos de vida bem altos, garantindo que eu não vou ter por conta de deformação mecânica ou pelo calor do pescoço da tocha, que é algo muito importante quando a gente fala em robótica, para a gente não perder a repetibilidade do robô. Tá? Aqui já é um outro tipo de montagem, a Birob A, diferente da W, que seria para água, aqui é a A, já refrigerado a gás, com o próprio gás da tocha. A linha é a mesma, porém eu não tenho ali a refrigeração a água. Então é tudo modular, tá vendo? O pescoço eu encaixo direto ali, também tem essa variação de ângulos de tocha. Aqui o encaixe, a gente pode ter vários tipos de encaixe também, dependendo do fabricante do equipamento de solda. Mais um exemplo dos nossos pescoços, né? Desde 300 amperes a 500 amperes nesse caso. Raramente nós iremos ver tochas, por exemplo, com 600 amperes de capacidade, como a gente viu, que não seja refrigerado. No caso dessa daqui, até 500 amperes vai tranquilo, sem a necessidade de refrigeração. O design modular, simples e compacto, né? De fácil manutenção. Também, se eu precisar, é muito simples para mim remover esse pescoço. Nós temos aqui dois parafusos, onde eu faço solto eles dois e o pescoço já fica solto. Se houver necessidade, por exemplo, de uma calibração do pescoço, consigo fazer isso numa bancada. Tá? A Birob G é um outro segmento também, mas aqui no caso a gente já vê que tem uma diferença. O cabo está internamente, aqui está um recorte do robô, né? O cabo está passando por dentro do braço do robô. Já é uma montagem diferente daquela que a gente tinha visto até agora. Também é refrigerado a gás. Podemos trabalhar até 500 amperes e um grau de automação médio. Tá? Novamente, todos os pescoços possíveis, né? Tem muitas perguntas que chegam para a gente com relação ao comprimento. Nós também trabalhamos com encomendas especiais, digamos assim. Se houver necessidade, um acesso diferente, que o que não tem na nossa linha não atende, a gente também pode fazer algo do zero, tá? Algo bem como o nosso dia a dia. Um detalhe importante aqui, não dá para ver todas as marcas, né, mas aqui são pescoços de vários fabricantes de tochas. Né? Normalmente, para quem trabalha com robótica, normalmente a fonte de solda pode ser que tenha a sua tocha dedicada.
Então, a conexão nem sempre é igual ao Euroconnector, que é no nosso caso. Tá? Então, a gente pode ter várias possibilidades de adaptar o nosso pescoço, nosso sistema, a um sistema já rodando, por exemplo. Então, eu posso substituir, fazer um retrofit com nossas tochas. Tá? Falando em TCP, a gente vai mais adiante, eu consigo dar um exemplo do que seria. E aqui um detalhe importante do TCP, já falando um pouquinho. Por exemplo, eu tenho duas tochas aqui, ó, com características diferentes. Essa aqui é para 280, 300 amperes, e essa aqui para 500. Só que se a gente observar a geometria de ambos, eles têm o mesmo TCP, que é o ponto onde fica a ponta do arame. O que eu ganho com isso? Por exemplo, meu sistema nasceu com esse tipo de tocha, trabalhando até 300 amperes. Digamos que amanhã ou depois, eu preciso aumentar a capacidade. Eu posso trocar somente o pescoço, mantendo as mesmas características mecânicas, sem ter que fazer a reprogramação do robô. Aqui alguns exemplos do que a gente tem de possibilidade com relação à montagem do robô. Quando a gente fala de montagem de robô, é essa parte daqui para baixo, tá? Isso daqui vai estar ligado ao robô. Vai ter uma flange primeiro. Essa flange aqui, que a gente vai montar primeiro no robô. Vai ter uma furação específica para montar na flange do robô. E depois vem nosso iCat, que é o nosso sensor anticolisão. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos. Esse robô, por exemplo, aqui, ó, o alimentador de arame vai estar aqui, né? O cabo vai passar por dentro do braço do robô. Aqui vai vir a flange e depois a tocha. Nesse caso aqui, é um robô que vai ter a tocha por fora. Tá? O alimentador de arame normalmente fica nessa região e o cabo vai fazer a volta por aqui, ó, e chegar lá na tocha, lá na frente. Então a gente tem desde o iCat Mini, o Cat 3 Pro para cabo externo e o iCat para cabo interno. E o STM também, que é outra linha que nós trabalhamos, é uma possibilidade também. O que eu ganho de vantagem de um para o outro? Não olhando somente pelo robô, mas pela tocha. Por exemplo, se eu tiver a tocha por dentro aqui, eu ganho mais mobilidade no robô. Com a tocha por fora, eu já tenho que tomar alguns cuidados. A tocha não enroscar, não pegar no próprio dispositivo, não enroscar no próprio robô. Então, o mais comum hoje em dia é a gente encontrar essa configuração, onde a tocha passa por dentro do braço do robô. Mas ainda é comum encontrar por fora. Então, aqui um exemplo de uma montagem que seria com o cabo por dentro do braço do robô. Como eu tinha dito, né, aqui vem a flange, e para a mesma flange eu posso ter pelo menos 4 modelos de montagem aqui do meu anticolisão. A Birob A, que é para refrigeração a gás, a Birob W, a água, a 350 GC, já é uma tocha mais compacta, porém para baixa corrente, e a WH. Tá? Aqui uma representação do que a gente já tem aqui fisicamente, né? Que é nosso iCat. Qual a principal função do iCat? Ele é um sensor anticolisão. Se a gente observar depois, quem quiser tiver curiosidade, aqui dentro nós temos uma mola. Aqui, imagina um movimento de alavanca aqui. Por alguma razão, o robô bateu na peça, ou alguém esbarrou na tocha. E eu posso ter aqui um movimento de até 10 graus. Esse movimento, aqui dentro, eu tenho pelo menos 4 microswitches ligados a uma placa, e daqui saem 2 fios, 2 condutores elétricos, que vão para o robô. Se em algum momento qualquer um desses microswitches fecharem o contato, ele vai entender isso como uma colisão. Para o robô, isso chega como sinal de emergência. Ele vai desligar os outros motores no mesmo instante. O robô vai parar, a tocha vai estar em contato com a peça ou com o dispositivo no caso. O operador, o robotista, vai chegar, remover e colocar em operação novamente. Quando a gente fala de TCP, imagina que o robô vai estar por aqui. Tá? O que é o TCP? O robô, quando é original, nós temos o sexto eixo, que a gente chama, né? Que é o punho do robô.
Para o robô, ele não sabe qual é a ferramenta que ele tem instalada ali na ponta dele. Pode ser uma tocha, pode ser uma garra, pode ser uma pega para paletização e assim por diante. No caso do robô de solda, eu preciso informar para ele qual que é a diferença entre o ponto central original para o ponto central da ferramenta. Isso eu consigo fazer de diversas formas. Via software, do próprio simulador de solda, eu consigo adquirir esses valores e colocar manualmente. A maioria dos robôs já tem um sistema para me fazer a calibração da tocha, onde eu consigo fazer uma ponta seca, que nós chamamos a calibração, e o robô já consegue entender qual é a diferença daqui para cá em x, y, z e qual o ângulo dessa tocha. Tá? Indo mais adiante, falando um pouquinho do que há de possibilidade do cabo, essa ponta aqui, ó, essa ponta aqui é o que vai conectado aqui na tocha desse lado. Vai ficar dessa forma. Nessa outra ponta, imaginando que tenha 1 metro, 1,5 m aqui, dependendo do tamanho do robô, é onde eu vou ter conexão com o meu alimentador de arame. Tá? Mas não necessariamente eu vou encontrar sempre a mesma condição. Eu posso, por exemplo, ter uma fonte da Lincoln, um alimentador da Lincoln. Então eu preparo a tocha já pronta para essa condição. Ah, eu tenho o Euroconnector, que é o convencional, mais comum que a gente encontra. Ah, não, minha fonte lá é OTC. Então o cabo já vai estar pronto para essa condição também. Então eu vou fazer a montagem da tocha lá na frente do robô e depois fazer o encaixe lá no alimentador. Tá? Aqui é o CAT3, que também trabalha em paralelo com a nossa primeira tocha que a gente viu nos primeiros slides, que é o HW, né? É para montagem externa. Você sabe que o cabo está vindo por fora, né? Mas o princípio é o mesmo. É um sensor de segurança. Ele vai parar o robô em qualquer situação de colisão. Aqui já uma evolução do iCat, que é esse daqui. Esse daqui é o iCat Mini. A ideia dele é uma evolução, ele é mais compacto. Posso trabalhar com tochas refrigeradas, a gás e a líquido refrigerante também. Redução ao mínimo do conjunto, né? Destinado a robôs com cabo interno. De novo, desligamento de segurança para o robô, né? E aqui uma vista explodida do que eu tinha comentado para vocês da mola aqui, ó. Como é que funciona? Por dentro aqui a gente tem uma única mola. Ela é rígida. Então a ideia é para mim garantir o TCP em qualquer situação de colisão, que a tocha vá, porém ela volte para a mesma condição inicial. Então eu já garanto que eu não vou ter nenhum dano na tocha. Então vai desde a vedação, tem um alojamento, a própria mola propriamente dita, uma outra flange. E diferente desse cabo aqui, imagina que aqui vai estar o robô, e por aqui é que eu vou entrar com o cabo. O cabo vai entrar nesse sentido, depois vai conectado lá no alimentador. Algumas possibilidades de montagem também. Aqui a gente já vê o cabo já montado, né? Posso trabalhar com Fronius, Lincoln, Euroconnector convencional. E aqui isso daqui é um detalhe importante. Eu comentei no começo sobre wire break. O que é wire break? Tochas convencionais, como é que elas trabalham? Eu tenho a minha guia, meu conduíte aqui, ou a guia de arame, né? Aqui eu tenho o alimentador e nessa ponta aqui eu teria o pescoço, esse cara aqui. Tá? Normalmente eu vou ter a guia correndo de lá até aqui, até a ponta até o bico de contato. Tá? No caso do air brake, eu tenho esse cilindro pneumático aqui. Ele é bem pequenininho, bem compacto e funciona por ar comprimido. Qual que é o princípio de funcionamento? Existem robôs que nós trabalhamos com toque do arame na peça, para fazer a identificação da junta. Isso é bem necessário quando nós temos peças com variação. Apesar do robô trabalhar necessariamente com peças em série e com repetibilidade, em grandes estruturas a gente não consegue padronizar isso.
Então pode ser que de uma peça para outra eu tenha uma variação de, sei lá, 5 milímetros. Na programação do robô eu posso trabalhar com touch. O touch sense, deixa eu desmontar aqui, fica melhor. O touch sense, basicamente a gente vai ter a ponta do arame aqui, tá? Eu tenho a possibilidade de bater, tocar o arame na peça, antes da soldagem. O arame vai tocar de um lado da junta, do outro, e o robô já consegue identificar onde está o vértice da junta. Com isso, ele já consegue calcular o deslocamento em relação à posição original, e o robô começa a soldar. Tá? Então, qual que é a ideia do wire break aqui? É eu garantir que o arame não vai correr durante essa leitura. Então eu vou garantir que a ponta do arame vai estar sempre constante ali, para mim não ter a variação do arame indo para dentro ou para fora da tocha, para mim ter mais precisão na leitura da minha junta. Então aqui nós temos duas guias, uma guia que vem até aqui e outra guia daqui para frente. E aqui, quando o cilindro aciona, ele tem contato direto com o arame, para travar o arame na posição realmente. Uma outra particularidade é a nossa tocha push-pull. Traduzindo do inglês, seria empurrar e puxar. Tá? Muito utilizada para soldagem de alumínio. Já tive experiência de soldar alumínio sem ter a tocha push-pull. Garanto para vocês, é sofrido. Dá trabalho. Desde que você trabalhe com uma tocha o mais curta possível, com a guia de teflon certinho, a roldana certinha, em algum momento o arame vai roscar. Ele é muito mole, falando de alumínio. Né? Então a tocha push-pull é muito utilizada para alumínio, mas também pode ser utilizada para aço também. Por exemplo, o arame de 0,8 já se enquadraria também. Aqui a gente tem um exemplo da tocha push-pull com o cabo passando por dentro do braço do robô e aqui por fora do braço do robô. Tá? O que é o push-pull afinal? Eu vou ter o motor normalmente lá no alimentador de arame e aqui na ponta, já próximo do pescoço, um outro motor. Então eu vou ter o arame sendo empurrado pelo alimentador de arame e puxado pelo alimentador da tocha push-pull. Então eu vou garantir que o tempo todo o arame vai estar esticado. Tá? Existe uma particularidade que isso aqui vai estar sempre um pouquinho mais rápido do que a velocidade do alimentador de arame. Para garantir que está sempre esticado o arame nesse caso. Tá? Aqui uma outra solução que nós temos também, que é a TES, que é o Torch Exchange Station. Basicamente é uma estação de troca de tochas. Tá? Aqui um exemplo que nós temos para a tocha TIG e aqui para MIG. Lembra aquela primeira tocha que nós vimos no começo, que eu falei da alavanca para desmontar a tocha? Aqui nós podemos trabalhar com uma giga, onde o robô vai aproximar, colocar a tocha ali no lugar dele, onde deve ser colocado, e vai acontecer isso aqui. Ó. Aqui a gente tem uma representação, o robô vai encaixar a tocha no local correto, e eu tenho esse cilindrinho aqui, ó, pneumático também, que vai fazer a função da alavanca. Já vai destravar a tocha, o robô vai sair, encaixar na próxima tocha e sair para fazer outra solda. Isso é muito utilizado quando eu tenho necessariamente um problema de acesso. Em um determinado local eu consigo acessar com uma tocha, porém em outro não consigo. Posso trocar de tocha durante o processo sem ter que parar a máquina, sem ter que parar o robô. Uma outra solução que nós temos também, que é o nosso IST Arc, para seguidor de junta com laser, em tempo real. Basicamente o que nós temos aqui é um feixe de laser instalado na tocha. Dá para ver um pouquinho aqui, ó. É uma linha, um feixe de laser, e ele trabalha com o seguinte princípio. Ele vai ter esse feixe focado na peça, eu tenho essa junta aqui simulando uma curva, né? E aqui eu vou ter uma câmera. Essa câmera vai estar o tempo todo observando o feixe de laser. E depois lá no software, com a imagem que ele tem da junta e do feixe, ele consegue fazer o cálculo com os algoritmos do software
e informar para o robô em tempo real o que ele precisa corrigir durante a solda. Muito utilizado para quando eu tenho a não repetibilidade de peças, como eu tinha comentado, e até mesmo para chapa fina com deformação. Durante a solda, nós temos o calor aplicado ali, pode ser que a chapa vá deformando pelo calor, e não necessariamente a junta vai estar igual durante todo o percurso. Então aqui a gente consegue compensar isso aplicando o nosso seguidor de junta com o laser. Uma outra tocha diferente também que nós temos, que é o Tandem. Aqui no caso para a gente trabalhar até 800 amperes. Porém, o que nós temos? São duas tochas no mesmo conjunto. Nesse caso, necessariamente, nós vamos ter dois conjuntos de solda. Duas fontes, dois alimentadores. Porém, os dois arames vão chegar no mesmo local, na mesma poça de fusão. Tá? Aqui uma vez explodida, só para a gente entender. Então, tudo que nós temos aqui, que seria na tocha convencional, aqui é duplicado. Tá? Então, vou ter dois bicos de contato. O bocal já não é cilíndrico, ele já é oval. Vou ter dois difusores, dois porta-bico. E por aqui vem as duas guias, onde vai vir os dois arames de solda. Tá? O que eu ganho com isso? Taxa de deposição, eficiência, aumento de velocidade de solda e assim por diante. Aqui também, que a gente comentado no começo sobre a estação de limpeza. Essa aqui é a que a gente tem comercializado mais recentemente, que é a TCS Compact. Uma estação de limpeza completa. Como eu tinha comentado, em determinados períodos, o robô precisa fazer a limpeza da tocha. Então nós temos três funções básicas aqui, que é a fresa, onde eu vou fazer a remoção do respingo que adere no bocal, o corte do arame, se for necessário para mim fazer a leitura da peça com o touch, e a aspersão de anti-respingo. Aqui embaixo eu vou ter o anti-respingo, e eu tenho uma válvula que leva aqui e joga o spray de anti-respingo no bocal. Tá? Só vou pegar aqui para ficar mais fácil para a gente entender essa parte. Eu tenho uma fresa aqui também. Se fosse dólar, tava bom, né? Mas não é. Então, uma das principais funções da estação de limpeza vai estar mais ou menos nessa região aqui, ó. É essa fresa aqui. Tá? Normalmente, o que o soldador faz quando é na solda manual? Ele vai pegar um alicate ou alguma ferramenta para fazer a limpeza do bocal ali. Isso aqui é feito de forma automática. Então, a gente vai ter... Em determinados momentos, o robô vai se aproximar ali. Aqui vai ter um motor pneumático. O robô vai aproximar e esse motor vai rodar aqui dentro. Vai fazer a limpeza do bocal e do bico para remoção do respingo. Isso vai garantir que nas próximas soldas eu não vou ter problema de aquela coroinha cair em cima da solda. Vou garantir o fluxo de gás para não ter porosidade na solda e assim por diante. Aqui o princípio de funcionamento, né, da fresa. Então, ela tem contato direto com o bocal e com o bico de contato e até mesmo com o difusor. Tá? Então a gente tem a fresa, aqui os galões de anti-respingo, aqui a unidade de injeção. Essa unidade de injeção ela foi modificada recentemente, mas eu tinha que acionar uma válvula pelo robô, uma saída, que eu acionava fazia a aspersão do anti-respingo no bocal. Hoje não. A gente tem um mecanismo ali onde o bocal encosta no mecanismo e essa válvula é acionada mecanicamente. Então eu já eliminei a necessidade de um sinal do robô. Tá? E aqui para finalizar, falando um pouquinho de uma outra solução que nós temos recentemente, que é o nosso robô colaborativo, o iBot One. Tá? É algo que já está no Brasil sendo amplamente aplicado já, não necessariamente o nosso, né, mas já tem alguns fabricantes trazendo os robôs colaborativos. Para nós está em estudo para trazer ele para o Brasil, né? Mas basicamente o funcionamento dele
É parecido com o robô convencional, em termos gerais, porém, o que nós ganhamos aqui em relação ao robô convencional? Aqui nós vamos ter uma bancada, tá? Normalmente sobre rodízios, então eu não tenho necessidade, por exemplo, de trazer a peça até o robô. Posso levar o robô até a peça. Se é uma peça de grande porte e tudo mais, eu não preciso fazer uma célula específica para aquela peça. Destinado também à soldagem de pequenos lotes. Digamos que você tem uma produção de 200 peças hoje, de um determinado modelo, e não sabe quando vai produzir de novo. Então você tem uma série de diferenças de um lote para o outro. Você não precisa fazer um gabarito, um dispositivo específico para aquela peça. Fazendo algo simples ali, você já consegue ter uma certa repetibilidade para depois colocar em produção. Tá? Só tomar uma água. Bom, diferente de um robô convencional, eu também tenho a possibilidade de fazer a programação pelo Pennet. Porém, o que tem de grande diferença nesses robôs colaborativos? A possibilidade de eu manipular o robô com as minhas mãos. Tá? Desde determinados momentos, eu não preciso nem ter contato com o controle, com o TT Pennet. Tá? Aqui no punho do robô, por exemplo, nós temos 3 botões. Tá? Um deles é para fazer a liberação dos eixos. Não sei se vocês trabalharam já com braço faro ou já viram trabalhando braço de medição. É o mesmo princípio. Eu tenho 6 eixos como robô convencional também, tá? Porém, basicamente, eu vou apertar esse botão aqui e eu consigo manipular o robô para onde eu quiser. Qual que é a ideia? Eu não preciso ter um programador com experiência ou dedicado para fazer a programação. Eu posso ter, por exemplo, um operador ou um próprio soldador com experiência em soldagem, que ele vai conseguir aplicar o conhecimento dele para o robô. O robô, como eu costumo dizer, desculpe o termo, ele é burro e cego. Ele não sabe o que está fazendo e como tem que fazer. Aqui no caso, para o soldador, ele consegue, de maneira muito simples e muito intuitiva mesmo, fazer a programação. Digo para vocês, experiência própria. Uma peça, por mais simples que seja, tenha 3, 4 cordões de solda, coisa de 5 minutos já está soldando. Tá? Porque eu vou ter que aproximar o robô, gravo um ponto de início, gravo o ponto final, já consigo colocar para rodar, simulando ou até mesmo soldando depois. Tá? E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Quem tiver dúvida, fica à vontade. Mário, isso. Você aumenta a corrente, mas o diâmetro do arame é o mesmo. Vai aumentar o que? A deposição, a taxa de deposição? No tandem? Aí vai depender muito do processo. Assim. O senhor pode perguntar de novo, por favor? Você aumenta a corrente, o diâmetro do arame é o mesmo, né? Sim, sim. Mas aí a taxa vai aumentar o que? A taxa de deposição, é isso? Exatamente. Falando do tandem que a gente viu anteriormente, não necessariamente... Dá volta? Volta. Bom, falando do tandem um pouquinho novamente, como o senhor perguntou, não necessariamente eu vou ter que aumentar o diâmetro do arame. Pode ser o mesmo diâmetro. O high perfil convencional, não necessariamente você vai ter um incremento de taxa de deposição só aumentando a bitola. Tá? Porque a gente vai ter também a necessidade de incremento de corrente. Sim, sim. Cada arame tem sua particularidade, né? Digamos, o arame de 1.2 não vai passar, por exemplo, de, sei lá, 350 amperes. A gente já tem que passar para um nível acima, né? Também. Profissionalmente, sim. Sim, sim, sim. Depende muito do arame, da liga, tudo mais. Mas é uma possibilidade também. Mais alguma dúvida?